Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, um abraço para você que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet. Deus continue te abençoando e mais uma vez pedindo a você que fale do nosso programa para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, para que ele possa também, ou ela, estar sempre assistindo o nosso programa. O programa é Jesus Te Ama, programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Você pode participar do nosso programa. Ligue para nós de segunda a sexta, das 9 até as 17 horas, para o 071-3503-8383. Você pode também participar do nosso programa mandando um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@ceadeb.com.br. Meu amigo e minha amiga, você que mora em Salvador, nós temos várias igrejas aqui em Salvador. Temos sede de campus e você pode nos visitar aí na igreja em Estela Maris. Nós temos o pastor Wagner, que está pastoreando a Igreja Assembleia de Deus em Estela Maris. Temos igreja também em Sussuarana. O pastor é o pastor Reginaldo Campos. Visite a nossa igreja aí em Sussuarana. Temos também igreja no Uruguai. O pastor é o pastor Joselito Canuto. E temos ainda igreja no Valéria. O pastor é o pastor José Eduardo. E em Vila Canária, temos também a nossa igreja. O pastor é o pastor Fernandilson Mascarenhas. Então, visite uma das nossas igrejas, a Assembleia de Deus, aqui em Salvador, ligada à CEADEB, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma maravilhosa. Mas se você mora em um local que não tem uma das nossas igrejas, visite a igreja mais perto da tua casa, leia a Bíblia, vá buscar ao Senhor através da oração, adore o Senhor, porque Deus tem bênçãos maravilhosas para você. E quando nós falamos em bênçãos maravilhosas para você, estamos falando principalmente da salvação. O homem pode ter tudo aqui na terra, mas se ele não tem certeza de salvação, não adianta nada. Então, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O desejo de Deus é que todos os homens e todas as mulheres alcancem a salvação, vá morar no céu para sempre com o Senhor. Então, meu amigo, é importante você ler a Bíblia, é importante você visitar uma igreja ou participar de uma igreja, é importante você adorar a Deus. No programa de hoje, estaremos apresentando a visita que fizemos na Igreja Assembleia de Deus em Pernambués, que é pastoreada pelo pastor Evilásio Bastos. Estaremos também apresentando o Congresso de Senhores, que foi realizado na cidade de Camaçari. Em Pernambués, foi Congresso de Senhoras. Deus abençoou de forma maravilhosa estes trabalhos. Mas, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós estaremos em Ilhéus de 26 a 29 de junho. De 26 a 29 de junho, estaremos participando ali da nossa 99ª AGO. O meu abraço para todos os irmãos de Ilhéus, pastor presidente daquela igreja, pastor Hugo Noival, a sua família. Deus continue abençoando a todos vocês. Vamos então agora à apresentação do Congresso de Senhores em Camaçari. Amém.
todo mundo, um gozo profundo invade meu ser. Tenho esperança, você tem, e quem espera alcança uma grande herança no céu em de Deus, santo tesouro incorruptível. Cuidado com os imperadores pós-modernos. Quem são eles? É aqueles que querem comprar a nossa vida, é aqueles que pagam, aqueles que têm poder, aqueles que querem comprar o teu ministério, aqueles que querem comprar os teus dons, aqueles que querem comprar a tua dignidade. Se você tem uma promessa de Deus, espere o tempo certo de Deus na tua vida. Não saia por aí abrindo porta de igreja, tentando ser imperadores pós-modernos. Não se ajunte a esses imperadores que têm dinheiro, têm poder, mas não têm dignidade. Não venda o teu chamado para ninguém. Você pode até ser abençoado por um empresário, mas o empresário usado pela mão de Deus. Não venda a tua chamada por um prato de lentilha. Continua sendo fiel na presença do Senhor nosso Deus. Tem muito pregador por aí contratando agente de agenda. Tem muita gente vendendo a alma para conseguir pregar. Meu querido, nós não precisamos de Duda Mendonça, nós precisamos do Espírito Santo de Deus soprando o nosso nome nos quatro cantos da terra. Não precisa usar de politicária para assumir nada. Se Deus tem para você, vai acontecer. Com dinheiro ou sem dinheiro, vai acontecer. Sendo bonito ou sem beleza, vai acontecer. Sendo grande ou pequeno, vai acontecer. Porque é Ele que assina, é Ele que manda, é Ele que faz. Grande festa aí com os senhores em Camaçari, que está na liderança da União Masculina, o pastor Cícero da Graça e o presbítero Elísio. Deus continue abençoando estes irmãos que lideram estes senhores que fazem o trabalho do nosso Deus. Parabéns então para os senhores de Camaçari e vamos agora para o Congresso de Senhoras na Igreja Assembleia de Deus em Pernambués. A mulher que tem fé, a vitória alcança. Na hora da luta ela glorifica e canta. A mulher que tem fé é abençoada. Ela profetiza, serve a Deus e a Deus agrada. Mulher que tem fé. Pernambués aí, grande festa. Parabéns ao pastor Evilásio Bastos, a nossa irmã Celina Bastos e todo esse pessoal bonito aí de Pernambués. Realmente uma grande festa. Vamos agora para o comentário de Dr. Kleber Couto.
Olá, meus amigos. Recentemente nós estamos observando um ataque deliberado e estratégico montado nas redes sociais, Facebook, Twitter e demais âmbitos da internet, por um grupo de pessoas que defendem a descriminalização do uso de drogas. Nós já tratamos desse assunto aqui em outros programas anteriores, mas nós entendemos da necessidade de ofertar aos senhores e senhoras argumentos para contra-atacar aqueles que estão tentando fazer a cabeça, tentando criar fundamentos para algo que não tem qualquer base jurídica, filosófica ou até mesmo social. Entendemos que há uma estratégia montada pela elite intelectual brasileira, junto com a classe média, que tenta, de qualquer maneira, criar fundamento para a descriminalização do uso de drogas. Dizemos que isso é fruto de uma estratégia da classe média e da elite intelectual, porque essas pessoas que defendem o uso da droga, principalmente da maconha, já fazem uso do entorpecente. Eles querem apenas legitimar a sua conduta, em detrimento de uma agressão frontal à camada menos favorecida, aos pobres, àqueles que não têm acesso nem à rede de tratamento, nem à rede de saúde pública e até mesmo privada. Eles dizem que a descriminalização da droga é fruto de uma defesa de um princípio jurídico, que seria o princípio da liberdade. Mas se esquecem que antes da liberdade há um princípio maior que sobrepuja essa liberdade, que é o princípio da dignidade humana e o princípio da vida, protegido, tutelado pela Constituição Federal Brasileira. Dizemos isso porque o usuário, o dependente de drogas, ele é simplesmente destruído por essa dependência química. Não é à toa que o nome, o subjetivo para a droga é entorpecente. Sinônimo de droga é aquilo que causa torpor, que causa a incapacidade do ser humano de discernir entre o certo e o errado. Quem usa drogas é vítima de uma estratégia de traficantes, de uma estratégia de pessoas que querem simplesmente lucro fácil, mesmo que a vida humana seja destruída. Essas pessoas que defendem a descriminalização já se expõem publicamente indo adquirir drogas em bocas de fumo. Já se expõem publicamente sob o manto, sob o medo, sob o terror de ter a sua vida individual descoberta publicamente. E querem simplesmente legitimar essa conduta destrutiva da qual eles próprios não conseguem se libertar. Quem é dependente químico sabe do que eu estou falando. Ninguém é dependente químico porque quer. Inclusive, um dos argumentos nas redes sociais é de que o traficante de drogas não poderia ser punido porque dá ao usuário aquilo que ele deseja. A minha pergunta é, quem usa, quem consome drogas, tem liberdade de escolha plena? Tem o livre-arbítrio para decidir, para escolher consumir ou não as drogas? Os da classe média, a elite intelectual brasileira, pode até dizer que sim. Agora eu quero você entrar nos rincões do Brasil, nas favelas, nos bairros dos pobres, naqueles que estão destruídos e perguntar a mesma coisa. Se eles pudessem escolher, se eles não sairiam desse mundo das drogas. Então, o que nós queremos dar para você é a verdadeira lucidez do problema. Droga é problema de saúde pública, sim. E por isso, a sociedade brasileira entendeu que essa conduta é criminosa. Crime é aquilo que o povo, que a sociedade organizada democraticamente define como crime. Não adianta você dizer que o álcool é uma droga lícita e a maconha não é uma droga lícita, porque isso não é argumento. Um erro não justifica o outro. Então vamos defender a criminalização do uso do álcool, a criminalização do uso do fumo, do tabaco. Esse seria o caminho correto. Uma sociedade mais justa, uma sociedade que defende plenamente a dignidade do ser humano, a integridade física. Ora, o argumento que se traz na rede social é de que, se for descriminalizado, o Estado poderia proteger o dependente químico. O Estado não consegue proteger o cidadão comum. Nós não temos acesso à saúde com dignidade no Brasil, não há UTI, não há como você marcar uma consulta usando o SUS e até mesmo o plano de saúde no Brasil. Você quer me dizer que descriminalizar a droga daria ao usuário a proteção do Estado? Ora, vamos resolver os problemas básicos da sociedade.
Aqueles que estão aí postos e que ninguém defende. Eu não vejo na rede social ninguém levantar movimento em favor de hospitais, de UTI, de saúde com qualidade. Eu vejo gente querendo usar a pobreza, a miséria, a desgraça humana para defender os seus próprios erros. Pense sobre esse assunto e não se cale. Seja um militante dos seus princípios, porque ser cristão é viver uma vida íntegra na sua plenitude. Que Deus nos abençoe. Semana que vem estaremos aqui tratando de um assunto do seu relevante interesse. Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo de número 18 e o versículo 18. Está escrito assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Meus amados irmãos e meus amados amigos, estamos sempre falando sobre a salvação do homem, sobre a vida futura. Todos nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, ela passa rápido. Quantas pessoas morrem antes de completar o primeiro ano, outros ainda jovens, com menos de 25 anos, e aqueles que chegam às vezes até 100 anos. Mas o certo é que a vida aqui na Terra, ela passa e passa rápido. Mas todo ser humano, ele tem certeza de uma vida eterna. E eu me lembro quando ainda era garoto, ouvi alguém perguntando como seria a vida de determinada pessoa depois da morte. E ouvir a seguinte resposta: Deus vai me dar um bom lugar. Meus amados irmãos e meus amados amigos, é claro que a vontade de Deus é dar um bom lugar, sim, para todas as pessoas. Mas é importante a gente lembrar que, em virtude do pecado, o homem se afastou de Deus. Em virtude do pecado, o homem foi condenado à morte física e também à morte espiritual. E é preciso este homem que pecou e foi condenado à morte física e à morte espiritual, ele faça uma reconciliação com Deus. E esta reconciliação com Deus, ela passou a ser possível com a vinda de Jesus Cristo a este mundo, nasceu por obra e graça do Espírito Santo e veio então para reconciliar o homem com Deus. E o versículo que acabamos de ler, no livro de São Lucas, no capítulo 18, e o versículo 18, nos mostra um príncipe ou um jovem se aproximando de Jesus Cristo e perguntando ao mesmo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Herdar uma vida eterna de paz, de tranquilidade, de alegria. Era o que aquele moço desejava, era o que ele queria. E, olhando nos versículos seguintes, nós vamos observar que aquele moço foi bem orientado a andar com Deus e a temer a Deus. Jesus Cristo, ao ouvir aquele moço, disse ao mesmo: não me chames de bom, porque só existe um bom, e esse é Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava como homem
aqui na terra e veio aqui para fazer a vontade de Deus, e ele estava com o objetivo de levar todas as pessoas ao conhecimento de Deus. E Jesus então diz para ele, Deus, ele é quem é bom. Mas não poderia deixar de ensinar aquele moço como se conduzir para alcançar a vida eterna. Porque, meus amados irmãos e meus amados amigos, todos os homens devem ser orientados por Deus, orientados por aqueles que conhecem a palavra de Deus, como se conduzir aqui na terra para alcançar a vida eterna. Porque depois da morte, nos mostra a Bíblia que o homem segue o juízo. Se ele aqui na terra andou com Deus, fez a vontade de Deus, ele vai alcançar uma vida eterna de paz, uma vida eterna ao lado de Deus. Se ele viveu no pecado, com certeza vai estar distante de Deus, e nós sabemos que o nome do lugar em que o homem vai viver uma eternidade distante de Deus é o inferno, e é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de angústia. E aí, enquanto vivemos, enquanto estamos aqui vivos, nós precisamos aprender de Deus e precisamos andar com Deus. E Jesus, então, fala com aquele moço, ou pergunta ao moço se ele conhece os mandamentos, e passa a orientar o mesmo a seguir ou a obedecer os mandamentos. Não roubar, não matar, não adulterar, honrar a pai e a mãe. Aquele moço, ao ouvir a orientação de Jesus Cristo, disse a Jesus que guardava aqueles mandamentos desde que era criança. Ou seja, aquele moço foi bem orientado de acordo à palavra de Deus. E Jesus Cristo, ao observar, ao ouvir a resposta daquele moço, é claro, se alegrou, sabendo que ele conhecia os mandamentos, mas observou que existia algo na vida daquele moço que impedia dele alcançar a vida eterna. Porque, meus amados irmãos e meus amados amigos, existe às vezes algumas pessoas que elas determinam o que é pecado, e para as mesmas o pecado é só o adultério, é só o roubo, mas existe muitas coisas que afasta o homem de Deus. E Jesus Cristo observou que aquele moço amava mais os seus bens materiais do que a sua própria salvação. Amava mais os bens materiais do que a Deus. E o nosso Deus, ele orienta a todos os homens, inclusive está escrito na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus Cristo orientando aos homens a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos estar amando a Deus sobre todas as coisas. E Jesus Cristo, olhando e observando que aquele homem, ele amava mais os bens materiais ou as suas propriedades do que o próprio Deus, Jesus disse para aquele moço, vá, venda o que você tem, dê aos pobres ou dê aos necessitados e me siga, e você terá um tesouro no céu. Meus amados irmãos e meus amados amigos,
A gente está sempre ouvindo falar em bens materiais, em patrimônio, e aí se observa que as pessoas aqui na Terra, elas se prendem muito a esses fatos. Mas, pastor, e não é necessário? É claro que sim. As pessoas precisam de uma casa para morar, as pessoas precisam de dinheiro para comprar a roupa, para comprar o alimento. Nós precisamos de tudo isto. Mas não podemos nos prender a essas coisas. Não podemos ter os bens materiais em primeiro lugar. Quem precisa estar em primeiro lugar na nossa vida é o próprio Deus. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele abre as portas do que nós precisamos para vivermos aqui na terra e vivermos inclusive bem. Porque Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu tudo que o homem precisava para viver bem. Alguns males que acontecem hoje na vida da humanidade, infelizmente, é em virtude do pecado. O pecado veio ao homem e os males, então, lhe seguem, lhe acompanham, porque o homem preferiu, naquele momento, desobedecer a Deus. Mas o jovem se afastou de Jesus Cristo porque ele não estava tão preocupado ou buscando de tal forma uma vida eterna de descanso como estava buscando os bens materiais. Ou seja, ele estava preso ao seu patrimônio, ele estava preso aos seus bens materiais e preferiu então perder a vida eterna com Jesus Cristo do que entregar os seus bens materiais para os necessitados. Meus amados irmãos e meus amados amigos, não queremos dizer com isto que você deve pegar o que tem e hoje sair distribuindo com aquelas pessoas que têm necessidade. É importante que você ajude. E está escrito na Bíblia que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a gente precisa, é claro, ajudar aqueles que têm necessidade. Mas nós precisamos estar, em primeiro lugar, amando a Deus, fazendo a vontade de Deus para alcançarmos uma vida eterna de paz, de descanso, de alegria ao lado do nosso Deus para sempre. Amém. Vamos orar. Contribuir com o nosso programa, contribuir financeiramente. É importante a sua contribuição, porque esse programa tem a missão de levar a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem e uma palavra de conforto também para você. Deus continue te abençoando e até o próximo programa, se Deus nos permitir.